Era uma vez. Assim começam as fábulas, lendas ou histórias fictícias. Por outro lado, as histórias reais têm nome, números, datas. E no vídeo de hoje veremos sobre um acontecimento que ocorreu há 4.393 anos atrás. E faz tanto tempo que alguns acham que não passa de uma lenda. Esse acontecimento é o dilúvio. O dilúvio é uma das histórias bíblicas mais conhecidas em toda a Terra. Se você acredita na Bíblia, o relato é bem claro, e com certeza é suficiente para provar que o dilúvio foi real. Mas e se você não acredita na Bíblia? E talvez se pergunte, houve mesmo um dilúvio? Será que existe alguma prova científica de que o dilúvio realmente aconteceu? Resumidamente, o relato bíblico conta a história de um homem que construiu uma embarcação para proteger sua família e um casal de todos os animais de uma forte chuva que viria sobre toda a terra. E todas as pessoas e animais que ficaram fora da arca morreram. Mas será que existe alguma comprovação científica de que, em algum momento da história, uma chuva veio e abalou toda a Terra? Existem 3 grupos de pessoas. O primeiro acredita 100% no relato da Bíblia. O segundo acredita que realmente teve uma chuva e alguém construiu algum tipo de barco. Mas foi algo local, numa região bem específica, não no mundo todo. E o terceiro acredita que o dilúvio nunca aconteceu e que não passa de uma lenda. Qual dos grupos você está? Deixe aí no seu comentário, queremos saber sua opinião. Mas, voltando para o vídeo, qual que era o tamanho da arca? A arca tinha 183,5 metros de comprimento, 22,3 metros de largura, por 13,4 metros de altura. E isso dava cerca de 40 mil metros cúbicos, e equivale metade do tamanho do estádio Maracanã do Rio de Janeiro. Mas será que tem alguma prova científica de que em algum momento da história houve um dilúvio global? Vamos analisar 2 provas. Primeiro, você já ouviu falar do carbono 14? Olha bem essa imagem. Como podemos ver na imagem, o Sol emite radiação cósmica. Essa radiação, quando entra em contato com a atmosfera, cria um nêutron energético. Na figura está representado pelo círculo azul. Como podemos ver na gravura, esse nêutron, ao colidir com o nitrogênio que tem no ar, forma o carbono 14. Por meio da fotossíntese, as plantas absorvem o dióxido de carbono, e junto vem o carbono 14. Os seres humanos e os animais ingerem o carbono 14 por meio da alimentação ao comer essas plantas. E esse elemento ele fica estável no nosso corpo durante toda a nossa vida. Agora a parte mais importante. Quando morremos, ocorre o que a ciência chama de decaimento beta. Com a decomposição do corpo, aos poucos, o carbono 14 volta para a atmosfera, sempre na mesma velocidade. Depois que morremos, a quantidade de carbono 14 existente no tecido orgânico se dividirá pela metade a cada 5.730 anos. Como essa desintegração é exata, é possível fazer a datação de objetos e materiais arqueológicos. Em outras palavras, a cada 5.730 anos, a quantidade de carbono 14 no osso de alguém cai pela metade. Se tinha 1.000 moléculas de carbono 14 quando uma pessoa morreu, 5.730 anos depois, só terá 500. Após mais 5.730 anos, terá 250, e após 5.730 anos, terá 125, e assim, sucessivamente. Por meio dessa datação, foi encontrado centenas de milhares de animais diferentes, que foram mortos em diferentes lugares no mundo, de forma repentina e na mesma época. Como isso poderia acontecer se não fosse por meio de uma catástrofe natural global como o dilúvio? A segunda prova que podemos citar são ossos de animais de diferentes espécies encontrados numa mesma caverna. É interessante que nos Estados Unidos, na Inglaterra, França, Alemanha, Rússia e em outras partes do mundo, foram encontrados em enormes falhas na terra ou buracos uma quantidade enorme de restos de animais. Essas misturas incluem ossos de elefantes, rinocerontes, hipopótamo, renas, cavalos, porcos, ursos e muitos outros. Uma das tais cavernas, perto de Palermo, na Itália, rendeu mais de 20 toneladas de ossos de animais de diferentes espécies juntos. O que todos esses animais estavam fazendo juntos? Será que estavam se protegendo de uma forte chuva?
Outro detalhe importante é que essas falhas na Terra se localizam em colinas isoladas, em lugares muito altos, para onde seria de se esperar que os animais fugissem das águas torrenciais que continuariam a aumentar grandemente sobre a Terra. Com respeito à variedade de restos animais encontrados em uma caverna de ossos, o livro Os Mistérios Mais Desafiadores da Terra, em inglês, pergunta: o que fez com que os coelhos corressem para dentro da mesma caverna que os coiotes? E o antílope junto com o carcajo e um urso cinzento? Ossos do mastodonte foram encontrados, também alguns répteis. A inteira massa de ossos estava coberta e preservada por um depósito diluviano de cascalhos e rochas. Olha só essa imagem que interessante. Vemos dois animais, o tigre dente de sabre e a preguiça gigante. Esses animais não viviam juntos, mas foram encontrados na mesma caverna aqui no Brasil. É localizado na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul. A gruta tem mais de 150 metros. Depois de descer o equivalente a um prédio de 50 andares, você encontra o Lago Azul, onde encontramos os ossos desses animais. Só uma catástrofe mundial como o dilúvio poderia explicar aquela gruta gigante e esses animais serem encontrados juntos. Você pode até não acreditar no dilúvio, mas vai concordar comigo que realmente essa história é inacreditável.